Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, eu gosto sempre de lembrar o nosso povo que existem alguns conceitos fundamentais na Sagrada Escritura, sem os quais a gente não entende em profundidade nem a nossa teologia cristã e católica e nem mesmo o conteúdo da Sagrada Escritura na sua radicalidade. Um deles é o conceito de aliança. O Deus da Bíblia é um Deus aberto à aliança. Ele faz aliança com Abraão, ele faz aliança com Moisés, ele faz aliança, renova essa aliança em outras ocasiões, e depois, inclusive, já com Ezequiel e Jeremias, ele vai prometer uma nova aliança, que já não terá mais como objeto o povo e a terra, mas o envio do Espírito e a transformação do ser humano a partir de dentro, né? Um verdadeiro transplante de coração. Na leitura de hoje do livro do Gênesis, nós temos uma aliança pouco mencionada, porque é a aliança feita com Noé e, através de Noé, feita com toda a criação, não apenas com um povo específico, porque a partir de Abraão as alianças vão se multiplicando nos seus descendentes, depois com os reis e assim por diante. Mas em Noé nós temos uma aliança chamada aliança cósmica, quando Deus vai dizer que esta é a minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca. Estabeleço convosco a minha aliança, nenhuma criatura será mais exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus coloca, inclusive, o seu arco, o arco-íris, como sendo o sinal desta aliança entre Deus e todos os seres vivos por todas as gerações futuras. Coloco o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Portanto, mais uma vez nós temos aqui a figura da aliança tão importante e não apenas restrita, repito, ao povo da Bíblia, ao povo de Deus, ao povo de Israel, mas ampliada para toda a criação. Isso significa que Deus ama também o mundo, também a terra, também as outras criaturas, além do ser humano. Todas são criaturas do mesmo Deus. Verdade que tem o diferencial do ser humano, criado à imagem e semelhança do próprio Criador, seres espirituais dotados de inteligência e vontade, capacidade de discernimento, livre-arbítrio e tudo mais. Mas a criação inteira, ela cai sob o domínio, ou sob o âmbito, melhor dizendo,
do carinho do nosso Deus, do amor do nosso Deus. Com relação ao Evangelho, nós temos uma passagem muito sugestiva, como eu costumo dizer, Jesus fazendo uma pesquisa de opinião pública, né? Nós terminamos o período das eleições há pouco tempo e era muito comum as pesquisas eleitorais, né? Contestadas por uns, aplaudidas por outros, manipuladas ou acusadas de manipulação. Jesus faz uma pequena pesquisa de opinião ao perguntar aos discípulos quem eles dizem que ele era. E é interessante que as respostas são positivas. Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, ou ainda que és um dos profetas. Quer dizer, parece que no conceito do povo daquela época, dos conterrâneos de Jesus, a opinião acerca dele era positiva. Mas aí ele se dirige aos seus discípulos dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? Já contei aqui uma vez a história de um professor que no encerramento do curso de teologia ele resolveu, no exame de Universa, perguntar aos seminaristas e também leigos e religiosos que tinham terminado o curso: quem é Jesus Cristo para você? Não quero que você fale aqui agora, embora fosse um exame universitário, né? Não quero que você fale daquilo que você aprendeu nos livros de teologia, que você aprendeu nos bancos da academia. Eu quero que você fale da sua vida. Quem é Jesus Cristo na sua vida pessoal? E é interessante como que muita gente acaba derrapando, né? Quando tem que responder sobre isso. Quando a gente tem que responder sobre o que a gente conhece sobre a fé, quando a gente conhece, fica um pouco mais fácil, mas a pergunta que interessa realmente é quem sou eu, né, dizendo Jesus, para vocês, para cada um de nós, na sua vida, na nossa vida, no nosso proceder. O São Pedro, ele trouxe uma resposta bíblica: tu és o Messias, tu és o Cristo. É interessante como que existe uma diferença da narrativa de São Marcos, que nós ouvimos, e de São Mateus, que é a mais famosa, a mais conhecida, porque Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus lhe confere naquele momento o poder das chaves. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o sangue ou a carne que te revelaram isso, mas o Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas tanto Mateus quanto São Marcos narram o que vem a seguir. Quando Jesus proíbe os apóstolos de espalharem essa notícia, em São Marcos, o chamado segredo messiânico, ele é mais acentuado. O tempo todo, Jesus proíbe até os demônios que não falem quem ele era. Na teologia de Marcos, e na percepção, melhor dizendo, de Marcos, ele chamava atenção porque havia muitos conceitos de Messias nos tempos de Jesus, inclusive alguns bastante perigosos. O Messias guerreiro, alguém que iria, na descendência de Davi, restaurar a monarquia, ou então convocar o povo às armas para expulsar os romanos. O messianismo de Jesus é bastante diferente. Nós sabemos que ele só vai admitir que é o Cristo diante do sumo sacerdote no Sinédrio, quando ele já estava preso, quando já não tinha mais nada para confundir, nenhuma confusão possível, né? Mas quando Jesus começa realmente a mostrar a sua missão de que ele deveria sofrer muito, que ele seria rejeitado pelas autoridades, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, e que ele deveria morrer e ressuscitar ao terceiro dia, aí, tanto Mateus quanto Marcos mostram isso. São Pedro
se choca, se escandaliza e chama Jesus num canto dizendo: de jeito nenhum, senhor. Você acha que nós vamos deixar uma coisa dessa? Para de falar uma coisa dessa. Que história é essa? De ser condenado, de ser rejeitado? Não tem essa. Isso não existe. E Jesus dá um chega para lá em São Pedro, que realmente deve ter assustado muito o nosso primeiro Papa. Sai para lá, Satanás. Os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, são os pensamentos dos homens. Em São Mateus isso é ainda mais chocante, porque Jesus faz todo aquele discurso elogiando Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. 2 versículos depois, sai para lá, Satanás. Os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, são os pensamentos dos homens. Ou seja, Pedro teve que aprender juntamente com os discípulos. Aliás, a própria mãe de Jesus teve que aprender a verdadeira missão. Basta lembrar o episódio de Jesus aos 12 anos no templo, né? Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Mesmo Maria e José tiveram que aprender cada vez mais quem era o filho que Deus lhes dera a Maria fisicamente, dera a José por adoção, como guardião. E o Frei Inácio de Larrañaga mostra muito bem isso no Silêncio de Maria, como Jesus foi preparando Maria para não ser apenas a mãe do homem Deus que era Jesus, mas para ser a mãe da igreja, a mãe de todos os filhos e filhas que iriam aderir ao Cristo pelo batismo. São Lucas não faz questão nenhuma de esconder essa ignorância dos discípulos. Confrontos severos, né? Ainda não entendeis? Jesus fala do fermento dos fariseus e de Herodes, e eles pensam que é porque não tinha pão lá no barco. Vocês não estão entendendo nada, né? E aliás, São Lucas vai mostrar que mesmo no dia da ascensão, eles ainda não tinham entendido. Será, Senhor, que é agora que o Senhor vai instaurar o reino de Israel, né? De qualquer maneira, meus queridos, isso tudo é um convite para cada um de nós, para que também nós percebamos que nós precisamos crescer muito no conhecimento de nosso Senhor. E para fazer isso, nós teremos que fazer muitas renúncias. Inclusive, e em primeiro lugar, dos nossos preconceitos a respeito de Deus, a respeito do Evangelho. Muitas vezes nós queremos criar Deus à nossa imagem e semelhança. E nos esquecemos que somos nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se as páginas do Evangelho e da Bíblia não nos agradam, nós simplesmente as ignoramos, passamos por cima, descartamos, não as consideramos no nosso dia a dia. E isso é muito perigoso, porque cada vez que a gente descarta uma passagem do Evangelho, nós estamos mutilando a mensagem de Jesus. Que o nosso bom Deus, então, nos ilumine para sermos verdadeiros discípulos missionários, discípulas missionárias que acolhem na integridade a mensagem de nosso Senhor.